Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo da nossa videoaula, tá certo? E a aula anterior a gente tratou aí sobre a linha de tempo da geração de firewalls, tá? Então vamos dar continuidade aí às nossas aulas. Essas aulas são importantes para vocês entenderem aí como que o segmento de firewall vem evoluindo ao longo do tempo, é claro, tá? Vamos lá. Paramos aqui, se eu não me engano, população, falamos sobre o Gartner também, que é a empresa que faz aí define o quadrante, né, dos produtos de firewall, qual que é os firewalls de empresas de segurança que mais se destacaram ao longo do ano, tá? Bom, vamos lá. Na aula anterior, a gente ia passar por esse slide, que vocês estão vendo aí na tela de vocês agora, para a gente começar a entrar na linha de nova geração de firewalls, que é a geração atual. A linha é conhecida como Next Generation Firewall. O que essa linha trouxe de benefício anterior à UTM? Bom, essa linha é uma linha mais inteligente, tá? É uma linha que tem automação e orquestramento. Você consegue fazer um uso mais inteligente de dados, tá? E, consequentemente, você consegue fazer a gestão desses dados através dessas ferramentas de segurança. Ou seja, ela consegue realmente entrar dentro de uma aplicação através do seu código, ler, fazer a leitura desses dados, verificar se realmente existe ou não uma vulnerabilidade nessa aplicação e deixar esse dado entrar ou sair dentro de uma empresa, tá? Aqui vocês podem ver que o standalone, né, ele tem um dos recursos é o Virtual Private Network, né, que é a VPN. O legal da VPN deles, no caso desse fabricante também, obviamente, é que existem vários modelos de VPN, tá? A gente falou um pouquinho sobre lá atrás sobre site to site, client to site, se eu não me engano. E existem outros modelos de VPN, existem as VPNs custom, tá? Você também tem como utilizar a VPN do próprio fabricante, tá? Modelo hub, modelo clusterizado, ou seja, se você tem vários produtos desse firewall espalhados entre as filiais e a matriz, você consegue fazer um cluster de VPN, tendo aí uma qualidade, um benefício de redundância melhor visto para uma rede virtual privada, tá? Intrusion Prevention, aquilo que eu estava falando com vocês, né, na aula passada sobre assinatura de aplicação também, ele vai mostrar para você se em algum momento algum computador, algum device dentro da sua empresa, ele foi infectado, se esse dado passou ou não, e qual que é o tipo de infecção, e ele te mostra a vacina que você pode executar nesse device, que é o mais bacana, tá? Ou seja, se o usuário em algum momento trafegou-se com aquele dado infectado, se ele passou, foi bloqueado, você consegue verificar através da aplicação do firewall e ele te mostra qual que foi o tipo de infecção que passou e qual que é a tratativa que você pode fazer. É uma base de dados de conhecimento que essa empresa de segurança tem, tá? Ou seja, é uma empresa focada em segurança 24 horas por dia ali, analisando todas as vulnerabilidades, todas as infecções do mundo em 24 horas por dia e tem uma base de dados gigantesca, tá? Isso é muito bacana para o negócio aí. Tem a opção também de web proxy, tá? Antivírus é uma feature muito bacana que também já vem embarcada na tecnologia de Next Generation. O que isso significa? Se algum dado infectado para tentar passar pela sua rede, ele pode ser bloqueado imediatamente. Fora um recurso muito bacana no antivírus que ele faz leitura de tráfego de SMTP, SMB, FTP, TFTP. Então são vários protocolos que ele consegue fazer aí a leitura de tráfego, tá? Web Filter, bom, o que tem diferente desse Web Filter para o Web Filter do UTM lá do Open Source, tá? Na verdade, a firewall de Open Source que mais poderia chegar talvez próximo em algumas características seria o pfSense, que algumas empresas ainda utilizam e que é muito conhecido no mundo Open Source também. Só que o Web Filter desse produto FortiGate, dessa empresa Fortinet que a gente vai estar fazendo nos laboratórios posteriormente, ele é um Web Filter muito mais inteligente, tá, pessoal? Ele é um Web Filter que trabalha por categorias. Que categorias seriam essas? Categoria educação, categoria games, categoria organização, saúde, healthcare, né? Então, imagina a seguinte situação.
você consegue fazer liberação e bloqueios para grupos de usuários específicos dentro da sua organização com 1 ou 2 cliques. Tá? É muito simples fazer a gestão de acesso dos usuários. E tem que ser simples mesmo, tá? A ideia desse novo Fire Next Generation é que a empresa fique focada no core business dela, o negócio. Não que ela fique preocupada o tempo todo, nossa, será que eu estou protegido ou não? Essa ferramenta ela já entrega proteção para o ambiente do cliente. Tá? Então, onde você, como profissional de TI, deve estudar bastante sobre esse tipo de features, para você possa implementar e manter a gestão de segurança do ambiente do seu negócio, ok? Ou do seu cliente, que seja. O Next Generation também, dando continuidade aqui, ele tem um Application Control. Cara, o Application Control eu diria que é uma das coisas muito bacanas para esses Fire de nova geração, tá? Lembrando, o Fire de nova geração não é exclusivo só da Fortinet. Você vai encontrar ele no Palo Alto, SonicWall, Checkpoint, Cisco. Todos esses fabricantes que eu falei também têm a nova geração de Fire. É claro que trabalhando em linhas diferentes aí para atender os negócios do mercado. O Application Control é uma coisa muito bacana, pessoal, que você consegue, por exemplo, bloquear, por exemplo, o Skype da pessoa para não fazer o upload de arquivo. Ou seja, se a pessoa tentar enviar algum documento, um PDF, por exemplo, pelo Skype, ela não consegue enviar. Mas ela consegue entrar no Skype e se comunicar com a sua rede colaborativa. Olha só para você, olha o nível de tratativa de dados que a nova geração de Fire faz hoje. A geração anterior, o TM, já não conseguia ter toda essa predominância de segurança e todo esse acesso de controle às aplicações de uma empresa. Hoje, com a nova geração de Fire, é possível fazer isso, tá? O Intrusion Prevention, tá? Assinatura de aplicação, você consegue fazer aí. Você define, por exemplo, uma aplicação da sua empresa ou uma aplicação de terceiros que já tem uma base de dados conhecida. Caso a aplicação que entre, em algum momento ela haja de forma maliciosa, podendo dizer, ele faz o bloqueio imediatamente e te alerta. Isso que é o mais bacana com relatórios. O URL Filter, eu já falei do Web Filter. Bom, pessoal, o Sandbox. O Sandbox é uma coisa muito bacana. Por quê? O Sandbox pega dados que passam pela rede, arquivos, tá? E faz análise. Ele já tem uma base de conhecimento, tá? Que ele baixa diretamente do fabricante, independente do fabricante que você tenha. A ideia do Sandbox é isso. Ele pega esse arquivo, ele faz a leitura, identificação para ver se é uma base já conhecida e faz realmente o bloqueio caso esteja contaminado o arquivo, ok? Caso isso não esteja na base de dados, esse arquivo passa a primeira vez, obviamente, porque ele não tinha isso como base de dados de conhecimento, né? Mas na próxima vez que esse tipo de arquivo passar e ele for identificado, ele já vai estar na base de dados e automaticamente ele vai estar fazendo o bloqueio, certo? O SSL Inspection. O SSL Inspection é uma coisa muito bacana. Não sei se vocês lembram, lá no comecinho da minha conversa, o tipo de ataque hoje ele é um ataque mais evoluído, tá? O ataque hoje ele vem encriptado. É um tráfego encriptado. Agora você imagina o seguinte, se você não tem um firewall Next Generation, tá? Não importa o fabricante, e esse dado passa na sua empresa e já é encriptado, a chance de você ser infectado, um ataque ser bem sucedido, é muito grande, ok? Então, o SSL Inspection ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar nos pacotes encriptados que vão passar a nível de protocolo HTTPS, por exemplo. Todo dado que vir passando pelo seu tráfego de navegação de externo para interno ou interno para externo também, ele vai fazer a leitura desse pacote e vai identificar se o cabeçalho, se o certificado daquele site, ele é permitido e reconhecido pela empresa certificadora. Caso não seja, imediatamente é efetuado o bloqueio. Traz muito mais segurança, né, pessoal? Vamos dar continuidade aqui. Esse aqui é um modelo de topologia com os produtos da Fortinet, tá? Vocês podem perceber aqui, ó, que independentemente da localização que está o seu negócio ou do seu cliente, ela consegue fazer meio que uma unificação de segurança de todos os seus equipamentos de borda. Você consegue ter, por exemplo, Next Generation no campus, no Enterprise Campus. Você pode utilizar, por exemplo, aí no Small Business, né, Enterprise ou distribuidor de Enterprise, um outro modelo de firewall também. Não precisa ser o mesmo modelo de firewall para todos, tá? Você pode trabalhar de acordo com a necessidade do modelo geográfico
de dados do core business daquela empresa. Ele também ele vai te dar a opção que seus usuários e usuários convidados também e terceiros possam utilizar, por exemplo, o Client VPN, né? FortiClient, para que a pessoa... O legal do FortiClient é que ele já vem embarcado um antivírus, tá? Então a pessoa ela tem uma certa proteção a mais quando ela faz essa conexão à sua empresa, ok? Vamos dar seguimento aqui. Então aqui ele está falando aqui do Data Center SDN, tá? Ou seja, você também tem a opção de firewall virtual para o seu data center, isso é bacana. Você tem o firewall também para nível de nuvem. Lembrando, pessoal, quando a gente fala de segurança hoje, a segurança não é mais on-premise, né? É um espaço fechado ou N espaços fechados. Mas a tecnologia ela se expandiu para a nuvem, tá? Então, esse fabricante também, ele tem a opção de você trabalhar com firewall virtual na nuvem. E o mais legal de você trabalhar com firewall segmentado na nuvem, além de você estar trabalhando com um único fabricante, a gestão mais simplificada, mais clara, a renovação desses produtos no seu ambiente, é muito mais claro até você preparar a sua equipe de TI para fazer a gestão dos dados usando esse tipo de tecnologia. Simplifica muito a vida de vocês, ok? Agora a gente caiu na malha fina, chamada Security Fabric, tá? E uma coisa muito bacana que eu gosto desse fabricante, que é a Fortinet, que ela tem uma linha de produtos que trabalha, que consegue fazer a integração desse firewall com outros produtos para levar mais segurança para o negócio. E você imagina o seguinte, o firewall, o FortiGate, que é um produto da Fortinet, é o carro-chefe de uma empresa, tá? Ele é usado de forma estratégica para proteger os dados de uma empresa. Ele é equipamento de borda. Então ele é primeiro é o cara que vai entrar. Posteriormente, você consegue aplicar o quê? APIs, integrações com o seu sistema para gerar uma automação. Você consegue usar, por exemplo, o FortiAP, que é um produto da Fortinet, que é um equipamento que provê rede wireless, que integra com o Firewall. Ou seja, o Firewall é a plataforma de controle que faz a gestão desse equipamento de rede wireless. Ou seja, fica tudo centralizado, tá? Aí você tem o FortiClient, que você pode, por exemplo, o FortiClient MS, que você pode instalar isso nos computadores da sua empresa. Além da sua empresa utilizar, por exemplo, em notebooks de funcionários e terceiros, uma VPN com uma forma de acesso mais seguro, né? Que eu te falei nas aulas anteriores. Ele vai ser um antivírus também do próprio fabricante que vai integrar o seu firewall e vai mostrar se a pessoa que está acessando aquela VPN, a sua rede naquele momento, se é uma conexão protegida ou não. Ou seja, não basta só o túnel estar fechado, mas o equipamento, o device, não importa se é um notebook, um desktop, ou um smartphone, ou um tablet, por exemplo, essa conexão ela tem que estar segura. Então, com o Endpoint Control da Fortinet, o FortiClient MS, ele consegue embarcar essa segurança para fora da empresa, tanto dentro como fora da empresa também, tá? Você tem muito mais segurança. E tem um Advanced Threat inteligente, que é o quê? Leituras de processamentos, tá? Ao mesmo tempo que ele bloqueia, ele libera, ele faz uma análise, ele lê um arquivo se ele está contaminado ou não. Então, ou seja, ele é um equipamento de multitarefas. Ele não vai monotarefa, só uma tarefa por vez. Ele consegue, ao mesmo tempo que ele está bloqueando aqui, ele está fazendo leitura de uma aplicação ali, ele está fazendo leitura de IPS de uma aplicação, ele está fazendo um SSL inspection de um site, se ele está permissível ou não, ok? Ele está fazendo leitura de uma VPN client de um usuário que está conectando a sua empresa, se é uma conexão no qual a origem é segura ou não, tá? Então, assim, é uma forma muito mais inteligente. E com toda essa inteligência, ele forma a malha de segurança, tá? Que é muito conhecido aí no mercado, principalmente que a Fortinet provê. E não esquecendo o cloud. Ou seja, você também tem esse modelo de firewall Next Generation na nuvem, tá? Então você vai conseguir levar segurança para o ambiente de nuvem do seu negócio. Não importa se é AWS ou Azure, ok? Bom, nesse slide aqui é um exemplo de produtos, né? De uma linha de produtos aí da Fortinet, que ele consegue fazer toda a comunicação e integração desse produto em apenas uma plataforma de segurança com gestão inteligente também. Aí, que eu falei um pouquinho para vocês anteriormente aí, FortiAP para rede wireless, FortiSwitch, tá? O FortiSwitch é muito bacana, é o seguinte,
você consegue fazer as VLANs específicas nele, tá? Você consegue prover energia o suficiente para alimentar os seus Forte APs, ou seja, você não precisa de uma tomada de energia para os seus Forte APs, porque todos são PoE. Tem a opção de PoE, na verdade. E o FortiSwitch, ele é um equipamento que já provê energia o suficiente para alimentar esses equipamentos. Imagina você, por exemplo, um galpão, onde não é de fácil acesso, às vezes, esses equipamentos no alto, e você tem que ficar, por exemplo, chamando o pessoal da elétrica para ficar instalando tomada de energia para você alimentar seus equipamentos. Com o FortiSwitch você não tem essa necessidade. O cabo de energia, o cabo TP, sai desse FortiSwitch e vai até o FortiAP. Além de levar os dados, ele também leva energia para alimentar o equipamento, ok? Bom, o FortiToken é uma coisa muito bacana, pessoal. O FortiToken ele vai funcionar da seguinte maneira. Por exemplo, você tem uma VPN, tá? Você é um funcionário de TI, ou você tem uma empresa terceira que tem acesso à VPN também, que faz gestão de algum tipo de aplicação dentro do seu negócio, para dar continuidade a ele. E você imagina da seguinte maneira. A VPN, como que ela funciona? A pessoa tem o VPN Client to Site, por exemplo. Ela tem um usuário e senha para esse usuário, certo? Mas, por exemplo, se esse usuário e senha se perder ou cair em mãos que não seja, por exemplo, da gestão ou da pessoa que deveria ter o acesso. Aí você tem uma vulnerabilidade no seu ambiente, você acaba gerando isso. Com o FortiToken, você acaba mitigando mais o risco. Por quê? Você acaba eliminando esse risco, na verdade. O FortiToken, você instala ele, por exemplo, em um equipamento mobile, um device, né? Ou seja, além da pessoa ter que ter usuário e senha, ela vai ter que ter um código que expira a cada 30 a 60 segundos e que ela vai ter que digitar a primeira vez quando ela acessar a VPN. Aí você aumenta aí a segurança aos dados. Isso é muito bacana, né? O FortiClient eu falei, ele tem tanto para Android quanto para iOS também, instala em notebook e tablet também, ok? O FortiGate também é um equipamento que trabalha na camada 2 e 3, ou seja, é um equipamento que você consegue fazer o roteamento dele. Lembrando as aulas anteriores, na verdade, eu falei um pouquinho sobre rota, então é possível que é necessário que você faça um roteamento mínimo possível nele, para que ele possa fazer o quê? O controle, o SD-WAN, que eu vou falar à frente, dessas redes convergentes aí, tá? Na parte de segurança, ele vai ter a parte de VPN, IPS, que eu já falei, Application Control, o AV, que é antivírus, Web Filter, DLP, ou DLP eu não falei. Pessoal, uma coisa bacana do DLP é que você consegue bloquear, por exemplo, um tipo de arquivo que vai trafegar na sua rede, e se esse arquivo, por exemplo, tiver uma origem com nome, extensão ou tamanho, você consegue efetuar o bloqueio automaticamente no seu Firewall. Imagina a seguinte situação. Você percebeu no seu relatório diário que está trafegando, por exemplo, um arquivo com extensão .ami, tá? Um exemplo, nem sei se existe essa extensão. Pode ser até um programa com seguras intenções roubando os dados da sua empresa. E com esse arquivo DLP, quando ele identificar imediatamente no tráfego que tem uma aplicação que está trafegando dados com a extensão de AMI, seja a pessoa tentando compartilhar esse arquivo usando o SMB, ele bloqueia imediatamente. E te alerta no relatório ainda, tá, pessoal? Isso que é o mais bacana. Então, a função DLP também está na nova geração de Firewall e que ajuda aí a gestão de negócio de uma empresa. Mais embaixo aqui, nós vamos ter as opções de FortiManage e FortiAnalyze. O que seria o FortiManage? Pensa a seguinte situação. Hoje você tem, por exemplo, um cliente ou a sua própria empresa que tem aí, sei lá, 10 ou 20 filiais. Tá? Vamos supor que a sua matriz seja aqui em BH, Minas Gerais. E suas filiais estão espalhadas nos estados, São Paulo, Rio, Brasília. E como que você faz a gestão de todos esses firewalls? Você vai ter que entrar um por um para fazer acesso aos dados, para fazer acesso às políticas de segurança que você criou, que você precisa criar, as VPNs. Com o FortiManage você você deixa de ter, na verdade, essa necessidade de ter que acessar equipamento por equipamento. O FortiManage, ele vai gerenciar o catálogo de segurança da sua rede, dos equipamentos Fortinet, ou seja, todas as VPN, todos os FortiSwitches, todos os FortiAPs, todos os FortiGates, todas as políticas que você cria nesses firewalls vão ser gerenciadas diretamente para o FortiManage. Se você tiver, por exemplo, que atualizar de uma única vez, você criou uma janela
e você precisa, por exemplo, atualizar o firmware dos seus equipamentos, imagina você com 100 filiais. Como que você faz uma atualização de equipamento por equipamento? Você já imaginou o tempo que você gastaria para fazer isso? Bom, com o FortiManage é possível você fazer isso apenas com 2 ou 3 cliques. Você faz um schedule, um agendamento disso, e em determinada hora ele vai atualizar todos os equipamentos da sua empresa em uma única vez. Perdendo a necessidade de você ter que fazer isso manualmente, tá? Então ele tem APIs de integração também, que é muito bacana. Bom, o FortiAnalyze, ele já é um serviço de log, ele é um servidor de log, é um produto de log, analisador de logs. Só que é um analisador de logs inteligente. Ele consegue te entregar, por exemplo, quantas pessoas utilizaram o VPN naquele dia na sua empresa, quanto tempo que essas pessoas ficaram conectadas na sua rede utilizando a VPN, qual que foi o tráfego de dados que se passaram por ali, qual que é a origem, qual que é o destino, quais que são as aplicações que mais consumiram, por exemplo, dados no seu ambiente, no seu link de dados. Ele te mostra quais equipamentos estão infectados na sua rede para você tratar, desktops, notebooks, tá? E o mais bacana também é que ele faz integração com o Syslog e SNMP. O Syslog tem serviços, na verdade, que já fazem integração com o Syslog, ou seja, é uma massa de dados grande que você pode pegar e fazer apontamento direto para o FortiAnalyze para ele fazer a tratativa desses dados também por ele. E o SNMP, que é um protocolo aí de monitoramento, se você tiver, por exemplo, um Zabbix, um outro tipo de exemplo, Nagios, você consegue fazer a integração dele também utilizando o SNMP. Você tem aí aplicações para fazer essa comunicação diretamente com o seu FortiAnalyze, ok? Vamos seguir o jogo aqui. Os elementos que integram com as soluções da Fortinet. FortiGate, que eu falei anteriormente, tá? São mais de 17 modelos. Next Generation, nova geração, W1 Controle, ou seja, esse equipamento se torna a controladora da sua rede wireless. E Switch Controller também, para alimentação dos equipamentos. Access Points, são mais de 20 modelos, trabalhando em todos os protocolos já existentes para rede wireless, tá? Você consegue também... uma coisa muito bacana, pessoal, não requer licença, o FortiAP. Por quê? Que quem faz o controle dele é o FortiGate, que já vai estar licenciado, correto? Então, esse equipamento não necessita ter licença. Então, acaba que o custo para investimento se torna menor. Interessante. E mais à frente aqui nós temos o FortiSwitch, são mais de 20 modelos, tá? Você consegue fazer com eles, tratar Layer 2 e Layer 3, que é camada 2 e 3, ou seja, ele pode ser um equipamento só para a camada de acesso, para seus FortiAPs, ou ele também pode trabalhar na camada 3 fazendo aí o roteamento e sendo parte de core da sua rede também, ou seja, tendo ali roteamento de dados do seu ambiente de redes, ok? São soluções integradas, avançadas aí, tá? Você tem uma suíte completa de segurança dos equipamentos que fazem integração. Os FortiAPs, como eu falei, como eles não têm necessidade de licenciamento, é justificável no seu TCO. E todos os equipamentos da Fortinet são não só os equipamentos que provê rede cabeada, mas os equipamentos de rede wireless têm toda uma unificação, toda uma parte de gestão centralizada. Você consegue ter isso com seus equipamentos, ok? Uma coisa muito bacana também, que todos os equipamentos da Fortinet, que é um produto que a gente vai trabalhar, do fabricante, tá? Ele já tem todo o seu compliance e requerimento licenciado pelos principais órgãos de segurança no mundo. Ou seja, eles provam que esses equipamentos realmente levam segurança para o ambiente seu ou do seu cliente. Aqui nós temos uma topologia, tá? Integrada com os produtos, se comunicando, ou seja, você tem segurança, por exemplo, aqui no FortiAP, onde, por exemplo, o seu cliente que chega na sua loja, na sua empresa, um convidado que seja, ou o próprio usuário interno, acessando isso por um device, tá? Esse dispositivo chamado FortiAP vai prover a rede wireless. A partir disso aí, pessoal, os dados são alimentados pelo FortiSwitch, tanto dados quanto energia, e posteriormente é encaminhado para a plataforma de FortiGate e a nuvem também. A Fortinet tem um negócio chamado FortiCloud,
que é onde você também pode fazer a gestão do seu FortiAP, tudo centralizado na nuvem também, tá? Aí você imagina a seguinte necessidade que você tem. Você tem que ter segurança não só no seu firewall. Você tem que ter segurança, por exemplo, na sua camada de acesso, na sua camada de roteamento. Você tem que ter segurança, por exemplo, na camada de rede wireless. Ou seja, vocês estão vendo aqui que é uma única rede, tá? É uma rede inteligente. Está tudo centralizado, tudo se comunicando, tudo se conversam. Todos se conversam, na verdade. Então, você tem um firewall de nova geração, essa é a principal vantagem. É você conseguir fazer integrações de outros produtos, né, que entregam recursos de rede diferente, se comunicarem de forma muito mais inteligente, muito mais simplificada para o seu negócio. O Gartner, que eu falei anteriormente também. Aqui temos outras empresas também, tá, de segurança, a Checkpoint. Eu até falei um pouquinho da Checkpoint, né, que ela teve uma participação muito importante aí na evolução dos firewalls. Palo Alto também eu falei, Palo Alto foi pioneira para o firewall de nova geração, tá? Sophos também é uma linha de firewall que atende, na verdade, um segmento de negócio para pequenas e médias empresas. O Cisco, que é muito conhecido também, é uma linha de negócio também não só para network, mas também para segurança, ok? Vamos seguindo aqui. Eu não sei se vai estar muito legal para vocês aí na tela, se não tiver, vocês me desculpam, tá? Eu vou posteriormente melhorar essa imagem aí. Mas aqui vocês conseguem ver claramente, às vezes, né, ou claramente ou não, como que está dividido aí o quadrante reconhecido pela Gartner, tá? Eu tenho que até atualizar ele, esse é o de setembro de 2019, eu tenho que colocar aqui o de 2020 já, que acredito que já esteja atualizado. Mas você vai ver aqui, praticamente, os principais fornecedores de segurança do mercado provendo segurança com seus firewalls. Vocês conseguem ver aqui que o quadrante, não sei como está aí no notebook, na tela de vocês, mas esse quadro foi dividido em 4 partes, tá? Que é a linha visionária, a linha de players, changeless e líderes, lideranças. O que foi dividido nisso aí? Essa categoria foi dividida porque a Gartner mostra como que esses produtos conseguem atingir uma qualidade de benefício aos negócios e como que essas empresas de segurança estão engajadas e trabalhando ao tempo todo com inovação desse produto de segurança, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da líderes aqui, que é a Palo Alto, tá aí na liderança de firewalls, seguida da Fortinet também, Cisco e Checkpoint. Esses são os 4 fabricantes aí, fornecedores de segurança de mercado, que têm liderado o mercado de firewalls. É claro que em alguns você ganha alguma coisa, outros você perde. Por exemplo, na Palo Alto, é um modelo de firewall que vai atender no mínimo uma empresa média para grande porte, tá? Requer um investimento mais alto do seu negócio. E é um firewall muito bom. Seguido da Fortinet também, que é um ótimo firewall e que consegue trabalhar para pequenas, médias e grandes empresas também. Na parte de SD-WAN, que eu não vou falar aqui sobre o quadrante, mas no SD-WAN ela chega a ser melhor que a Palo Alto, para você ter ideia. Tá? Aí nós temos a Cisco também, que faz parte aí do topo de liderança de firewalls, seguida logo abaixo da Checkpoint também, que tem uma linha de firewalls aí muito boa para a área de negócios. Ok? Vamos seguir em frente aqui. SD-WAN. O legal do SD-WAN da Fortinet, tá? Lembrando que o SD-WAN não é exclusivo da Fortinet, o SD-WAN tem em SonicWall, Sophos, Checkpoint, Palo Alto, tá? Mas o legal do SD-WAN específico da Fortinet é que você consegue fazer um controle muito inteligente do seu link de dados. Imagina a seguinte situação. A sua empresa tem 2 links, um de 100 e um de 50. Obviamente o link de 100 vai ser seu link primário, né? Onde que vai estar aí pendurado os seus usuários, né? Da camada de acesso, as suas principais aplicações de negócio. E o link de 50 MB vai ser seu link secundário, ou seja, caso o seu link primário venha a ter uma falha de comunicação, automaticamente o seu link secundário assume aqui esse controle de entregar e prover acesso ao WAN, né? A rede de dados aí, externa. Mas você imagina a seguinte situação. Você tem um link de 50 megas, que é o seu link secundário, e é um link que está parado. Você está pagando ele todo mês. Por que você não poderia utilizar o seu link secundário para tarefas que não requerem menos uso do seu link primário e você trabalhando de forma mais inteligente?
Então, pessoal, com o SD-WAN da Fortinet, você consegue trabalhar de forma mais inteligente com o seu link de dados, tá? Usando o FortiGate. O SD-WAN já vem embarcado nesse produto de firewall dessa empresa, tá? Você também tem a possibilidade de eliminar o MPLS, que é muito custoso para as empresas, tá? Muitas empresas têm procurado a Fortinet, né? Os parceiros Fortinet também, para que eles tirem, na verdade, a tecnologia de MPLS e coloque aí o SD-WAN embarcado, já vem embarcado no firewall. Ou seja, você consegue eliminar um pouco aí o custo de investimento da sua empresa, você vai trabalhar de forma mais inteligente. Uma outra coisa bacana do SD-WAN também, que você consegue limitar o uso de link de dados por aplicação. Você imagina, por exemplo, você com uma empresa aí com 5.000 usuários, ou 1.000 usuários, por exemplo. E a sua principal aplicação hoje é uma aplicação, por exemplo, do Office 365, né? A sua empresa desenvolveu o CRM dela, trabalhando com SharePoint, trabalhando com outros dados, utilizando as tecnologias aí da Microsoft. E você percebe que essa aplicação está lenta, porque ela está na nuvem e a necessidade desses usuários da sua empresa produzirem informações e dados diariamente usando essa aplicação é mais do que uma necessidade, na verdade, né? Ela é o core business de uma empresa, então você tem a obrigação de prover o quê? No mínimo de qualidade possível. Com o SD-WAN da Fortinet, você vai conseguir deixar parte desse link de dados específico para essa aplicação. Ou seja, no momento que a pessoa estiver trabalhando ali e ela está produzindo informação, a informação está subindo e descendo, essa aplicação vai ter uma banda maior para ela, tendo mais o quê? Disponibilidade de dados. Cara, isso é muito bacana. Então, trabalhar com SD-WAN hoje é uma necessidade para todo negócio. Não importa se é empresa sua ou do seu cliente, é uma empresa de pequena, média ou grande porte. Com SD-WAN, ele consegue te entregar esses recursos muito bacanas aí, tá? Para fazer gestão inteligente do seu link de dados. Lembrando. Licenciamento. O appliance, tá? O firewall de nova geração, não importa se ele é virtual ou físico, ele requer o licenciamento. Aí você vai ter licenciamento de 1, 3, 5, 7 ou 10 anos. E qual que é a importância de esses equipamentos estarem licenciados? Não sei se vocês lembram, na aula de hoje, mais atrás que eu falei, as empresas de segurança, por exemplo, a Fortinet, que é uma delas, ela tem toda uma base de dados que é atualizada diariamente, tá? Então, todo o risco de contaminação que sai no mundo, que é descoberto por ela ou por outras empresas e que acabam sendo compartilhado, essa base de dados é baixada para esses equipamentos, para esses appliances, não importa se é físico ou virtual. Se seu equipamento não tiver licenciado, você perde o benefício. Por quê? Você imagina que 2 horas atrás foi descoberta uma nova infecção e já criaram uma vacina. Automaticamente esses equipamentos já licenciados, ele já baixa automaticamente essa vacina e qualquer infecção que foi identificada nessa vacina passar para o seu equipamento, ele vai ser bloqueado imediatamente. Ou seja, você vai ter muito mais segurança para o seu negócio. Então é importante você trabalhar com equipamento licenciado para você ter realmente aí uso desses recursos aí para entregar um ambiente muito mais visível com segurança, né? Muito visual bacana também. E o mais importante é você saber que você está protegido, tá? Vamos seguir o jogo aqui. Aqui estamos as features, tá? Eu coloquei a custo ali, mas tem a Next Generation, a UTM também. E as features aí é o que traz de benefício para você entregar segurança para o ambiente seu e do seu cliente. Então aí nós temos aí, aqui do nosso lado esquerdo, features para roteamento, para protocolo IPv6, switch controle, VPN, WAN, cache, Wi-Fi controle, tá? Lembrando que eu falei com vocês anteriormente aí, que o seu equipamento de firewall, ele é um controle, uma central de controle para a sua rede wireless também, anti-spam, antivírus, application control, CASE, DLP, DNS filter, resolução de nome, né? Endpoint control, lembrando que o FortiClient também tem aí a função de antivírus nele, tá? É embarcado isso aí. Split Proxy também, Intrusion Protection, Web Application Firewall, Web Filter, Policies, certificados, DNS Database, Domain IP Reputation, ou seja,
a reputação de sites no qual a sua empresa está acessando. Se a reputação, por exemplo, de um e-mail ou de dados de uma empresa que está vindo para acessar seus dados de uma empresa, se a reputação for baixa, ele pode bloquear, fazer uma tratativa que leva mais segurança. DOS Policy também, que é um tipo de ataque também. Então, você tem políticas para tratar esse tipo de ataque. E-mail Collection, tá? ICAP, Implicit File Policies, Load Balance, né, para fazer o load aí dos seus links de dados. Local Policy de entradas. Desculpa, pessoal. Local Reports, ou seja, ele também consegue gerar dele mesmo relatórios de dados que foram trafegados no seu ambiente ali para você fazer uma leitura mais inteligente e ter controle realmente de segurança de dados, ok? Alta disponibilidade. Bom, isso aqui é fundamental, né? A gente tem que pensar num plano de continuidade de negócio de uma empresa. Você imagina que você tem apenas um dispositivo na sua empresa. Não importa se ele é físico ou virtual. E esse dispositivo, por qualquer natureza, seja energia, falha técnica, esse equipamento parou de se comunicar. Ou seja, você perde o controle de dados da sua empresa. Toda aquela segurança que você tinha, você acabou de perder. Então, o HA, para gerar alta disponibilidade, ele já vem embarcado no firewall desse fabricante, da Fortinet, tá? O FortiGate. Você trabalha ele com duas formas. Você tem a opção ativo-ativo e o ativo-passivo. O ativo-ativo é trabalhado da seguinte maneira. Ele vai dividir a carga de dados filtradas, tratada com segurança, entre dois dispositivos. Já o ativo-passivo, um vai ficar em backdown, standalone. Ou seja, enquanto o equipamento está trabalhando, o outro equipamento ele só está escutando os dados que estão passando, que é enviado um arquivo para ele vindo do ativo. E se em algum momento esse ativo parar, esse passivo se torna ativo e assume a responsabilidade para manter a segurança do seu ambiente. Então você tem a possibilidade de trabalhar essas duas formas. Essas duas formas de alta disponibilidade já vem embarcado também nesse Firewall, ok? Second Sign-On. Bom, esse recurso aqui também tem em todos os firewalls de mercado. É um recurso muito utilizado. Trouxe mais necessidade numa empresa por quê? Você imagina da seguinte maneira, situações também. Antigamente, as pessoas tinham usuário para rede wireless, para internet, para rede, cabeada, para e-mail. E você utilizando o Single Sign-On, você consegue fazer toda a integração com apenas uma base de dados. Por exemplo, do seu Active Directory, do seu AD. Então, o Single Sign-On, ele tem um agente para fazer a integração do seu ambiente de catálogo de usuários para o seu firewall, chamado FSSO Agent Collector. Você instala esse agente diretamente no seu controlador de domínio AD, tá? E ele pega, esse agente collector, ele pega todos esses dados, tá? De usuários que estão ali e encaminha diretamente para o seu firewall. Ou seja, quando o usuário tiver necessidade de navegar na internet, se ele for um usuário identificado pelo seu controlador de domínio, ele envia esses dados através do agente para o equipamento, para o seu firewall, que faz a integração. Se esse usuário tentar navegar e é um usuário não reconhecido, imediatamente ele faz o bloqueio. Tá? Então, ou seja, quando um funcionário é desligado de uma empresa, ou ele é contratado, você não tem mais aquela preocupação, poxa, eu criei um usuário para esse cara lá no meu firewall, e agora? Eu esqueci de deletar ele, será que eu deletei? Por exemplo, lá quando você estiver trabalhando com o Split Proxy, com o Single Sign-On você não tem essa preocupação. Uma vez que você foi lá, desabilitou esse usuário no AD, automaticamente qualquer pessoa que tenha acesso a esse usuário, ela não vai conseguir trafegar com dados WAN na sua rede, tá? Então aí isso é importante, vocês saberem que tem essa possibilidade também de fazer a integração de catálogo de usuários na sua rede através desse agente do fabricante Fortinet, ok? Bom, isso aí é um ícone, né? Com um cadeado, né? Mostrando apresentando segurança para vocês. E esse ícone ele representa aí o FortiClient. Você imagina a seguinte situação: você ou seu cliente ou um terceiro tendo, por exemplo, que acessar a sua empresa, os dados da sua empresa específico, para tratar de uma informação. Essa pessoa está no aeroporto, ela está aí numa rede que não é confiável, ela está numa rede aberta,
A pessoa utilizando o FortiClient, ela vai ter um túnel exclusivo para ela, protegido com antivírus também, tá? Levando aí segurança do ponto a outro ponto. E a pessoa vai poder acessar essas informações de forma muito mais segura e tranquila, te dando muito mais visibilidade de quem está acessando esses dados. No equipamento do FortiGate, o Firewall, você consegue também ter acesso a quais usuários estão acessando ali a sua rede e quanto tempo que eles estão conectados também. Então isso dá muito mais segurança e visibilidade aos dados da sua empresa aí trafegado, tá? FortiAnalyze, bom, como eu explicado anteriormente, o FortiAnalyze ele é um servidor analítico, tá? Ele consegue gerar dados muito inteligentes para você. Por exemplo, ele consegue mostrar para você quais pessoas utilizaram a aplicação, por exemplo, Ndesk, TeamViewer, RDP, SSH e outros protocolos. Ele mostra para você quais ataques você sofreu, se foi um ataque bem sucedido ou se não foi, qual que é a vacina que você pode aplicar ao equipamento ou dispositivo que foi atacado, ou usuário que sofreu o ataque, qual que é o tipo de malware que está trafegando na sua rede, se ele está sendo bloqueado ou não, se ele foi identificado. Trabalha também aí páginas PHP com script malicioso, tá? Que é muito utilizado hoje. Brute Force, DDoS, SQL Injection, tá? Para fazer ataque às suas bases de dados, os seus servidores também. E ele consegue fazer também para você uma porcentagem de qual tipo de ataque mais o seu ambiente sofreu. Foi o quê? Um injection? Foi um brute force? Foi um finish? Então, você consegue ter visibilidade qual que é o modelo de ataque que você está mais recebendo na sua empresa e fazer uma tratativa de segurança, te dando aí muito mais visibilidade, tá? Isso é muito bacana. O produto da Fortinet, o Firewall Virtual, ele não tem só para um ambiente virtual on-premise, né? Para o VMware ou para o modelo de virtualização da Microsoft, tá? O Hyper-V. Ele também tem um modelo aí de virtualização para esses dois modelos de nuvem pública, Microsoft Azure ou AWS, tá? Então você também pode colocar esse Firewall no seu ambiente de nuvem para fazer a integração inteligente aí tanto do ambiente on-premise como cloud, seu ambiente híbrido, na verdade, né? Dynamic Cloud Security Microsoft Azure, que eu falei aqui, você tem a possibilidade de trabalhar com ele também. Isso aqui são alguns produtos aí na nuvem, por exemplo, na plataforma cloud da Azure, tá? Então você tem o Azure LBHA, Generation, Log Analytics, o FortiManage, né, que eu falei para vocês anteriormente. Você pode ter o FortiManage na cloud, em vez de ter ele on-premise, você tem ele na cloud fazendo a gestão de todas as suas filiais, todos os equipamentos de suas filiais de Firewall, apenas usando a nuvem pública, ok? E o Next Generation, que é a nova geração de Firewall, né? Isso aqui é uma imagem que mostra aí a possibilidade de você verificar a VM virtual que você vai trabalhar no seu ambiente, verificar os planos de custo que você tem e os reviews, que são atualizações, features novas que são inseridas nesse produto virtual, tá? Isso aqui é um modelo de licenciamento. O modelo de licenciamento Cloud Fortinet, ele vai para o Marketplace nas duas formas, On-Demand e BO. Então, ou seja, você pode trabalhar, por exemplo, com o Firewall da Fortinet na sua nuvem e ser cobrado pelo tempo que ele fica ligado, a máquina virtual, né? A VM. Ou você pode trabalhar no outro modelo, o BO, que ele vai ser, você adquire uma licença e insere essa licença na sua VM virtual. Os dois modelos podem atender qualquer tipo de negócio, mas visando aí a questão de tempo que o seu dispositivo vai ficar ligado, quero levar vocês a pensarem um pouco, não é o foco dessa aula, mas o que fica custoso na nuvem é o tempo que o seu servidor fica ligado. Então, quando você pega, por exemplo, um Firewall sobre on-demand, sob demanda, ele vai ser cobrado por segundo que ele estiver ligado. Lembrando, pessoal, o Firewall é um dispositivo que tem que ficar ligado 24 horas por dia. Ele é um equipamento de segurança. Não tem como, por exemplo, você prover segurança apenas no horário comercial para o seu negócio ou para o negócio do seu cliente. Então, ele é um modelo de Firewall, de produto, que ele fica ligado o tempo todo. Então, o on-demand ele pode ser mais interessante em situações, por exemplo, que você quer começar a testar isso, homologar isso no seu ambiente híbrido. Aí você pode começar com on-demand
sem a necessidade de comprar uma licença, sem adquiri-la. Até mesmo para você projetar qual que vai ser o tamanho da VM que vai atender o tráfego de dados da sua nuvem para seu ambiente on-premise, tá? O RIO vai ser aí mais interessante quando você já tiver definido qual que é o tamanho dessa VM virtual que você quer trabalhar. Aí sim você vai adquirir a licença dessa máquina e vai inserir nela, que aí o custo fica muito mais em conta. Porque aí você não tem a preocupação que a máquina está ligada e você tem que pagar pelo custo de licenciamento porque ela está ligada durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Então é interessante você pensar antes de implementar um Firewall Cloud na sua empresa, ok? Bom, pessoal, é isso. Espero aí que consiga ter ajudado de alguma forma vocês, tá? Foi algumas aulas teóricas, tá? Eu vou estar dividindo essas aulas aí em 4, 5 aulas para não ficar um vídeo muito grande, ficar cansativo também para vocês. É importante vocês verem essas aulas porque eu falei de coisas importantes na parte aí lógica, virtual, física e principalmente é uma parte teórica, a gente pode, às vezes é massiva mesmo, tá? Só que é fundamental para que vocês consigam assimilar as informações que a gente vai tratar nas próximas aulas. A gente daqui para frente agora vai tratar com um ambiente mais prático. A gente vai montar um laboratório. Só que é importante que você entenda o porquê que você está fazendo isso. E essas aulas teóricas, ela vai te encaminhar para esse entendimento. Bom, muito obrigado para quem ficou até aqui vendo as aulas. É um prazer compartilhar conhecimento com todos da comunidade. E nos vemos no próximo vídeo. Abraço, até mais, tchau.